E estamos de volta com o nosso convidado de hoje, Jair Raso. Bom, eu percebi na leitura do seu livro, não é? É o Saúde, como que chama mesmo? Saúde, Vida Longa e Morte Súbita. Isso. Perpassa nele todo um humor que nós vamos abordar, mas primeiro já vamos deixar o recado explicitado. O lançamento dele é Dia 12 de julho, quarta-feira, às 19 horas, na Livraria Leitura do Pátio Savassi. E a editora é a Oficina de Arte e Prosa, Oficina de Arte e Prosa, da Raquel Coppitti. Né? Grande Nossa editora, amiga, né? Isso mesmo. Eu estava falando então da questão do humor que perpassa o livro todo. Me pareceu assim que é mais do que uma escrita com humor. Parece que é uma posição diante da vida, né? Você ter humor diante das coisas, como que é isso? Não dramatizar, quem sabe, as coisas? Eu sempre falo isso, a gente não deve levar a vida muito a sério, porque nenhum de nós vai sair livre, vai sair vivo dessa daqui não, nós todos vamos morrer. Né? Então, encarar a vida com um pouco de humor, eu acho que é uma maneira de viver assim. E como eu ia abordar no final do livro um assunto que é pesado, que é a morte, né? Eu acho que um pouco de equilíbrio, falar de humor com as coisas do dia a dia e coisas que eu chamo de jogar a conversa fora, de falar abobrinha. Eu acho que você falar só sobre coisas sérias, sobre coisas importantes, coisas necessárias, essenciais, é muito chato, é muito enjoado. Acho que no dia a dia, o gostoso da vida é você temperar a vida com coisas que não tem muita importância, e o humor eu acho que é uma maneira de encarar a vida. Porque imagina, por exemplo, você como neurocirurgião, não sei, você pode ter tido dezenas de cirurgias bem-sucedidas, mas você pode ter perdido pacientes, e aí é um momento dolorosíssimo diante da família. Então a vida é feita dessas coisas também, sem dúvida. Né? E você, junto com quem está sofrendo, né, você aprende a dar, é como se eu estou dando a mão para a gente fazer uma travessia, vou tentar ajudá-lo, né, que é aquele cuidar que vem lá de trás, né? E nem sempre, ainda mais na minha profissão, os casos são bem-sucedidos. A gente aprende muito, voltando à memória, né? A gente aprende muito com os insucessos, com os casos que deram errado, né? Mais do que com os grandes sucessos. Né? Sim. Marcam muito mais os casos mal-sucedidos do que os bem-sucedidos. Agora, eu confesso assim, quando a gente lê alguma coisa de humor em relação a alguma coisa que a gente acredita muito, a gente lá de casa às vezes fica incomodada. Eu fiquei incomodada com a questão do feminismo, por exemplo. Você fala, as mulheres venceram a Revolução Feminista, o que elas ganharam de troféu? Agora elas trabalham mais porque elas têm que trabalhar fora e quando voltam ainda têm que cuidar da casa, dos filhos e do marido. Doutor Jair Raso, nós mulheres não temos que cuidar dos maridos, não. Pior que vocês cuidam. Eu escrevi uma peça inteira sobre isso, chama-se As Mulheres Se Odeiam. Sim. Eu não estou falando que uma mulher odeia a outra porque veste assim, veste assado, fala isso. Não. Eu acho que a mulher, ao ir para o mundo e querer em pé de igualdade com o homem, eu acho que ela saiu perdendo nessa história. Você acha? Porque eu, como mulher, não acho, não. Você ainda vai achar. Você ainda vai chegar lá. Gente, eu estou com quase 70 anos, não achei. É porque você agora foi depurando as suas escolhas. Quando eu falo que as mulheres se odeiam, é se ela quiser acumular tudo isso que você falou. Eu não estou falando que isso é o mais comum no cotidiano que a gente vê quando a mulher está sofrendo, é justamente ela não fazer uma escolha genuína que seja dela. A escolha da mulher, seja ela qual for, eu acho absolutamente genuína e isso aí não é fonte de sofrimento. A fonte de sofrimento é quando, ao fazer a sua escolha fora da tradição, ela ainda mantém, por obrigações de família, por obrigações de educação, seja lá o que for, todas as outras funções que são atribuídas à mulher por uma pressão social. Sim, quer que vocês queiram, quer não queiram, a pressão em cima de vocês é muito maior. A gente pode vencer, né, essas pressões. Agora, outra questão também que eu achei polêmica é quando você fala que os eu não sou misógino. Não, espero Eles falaram que ao escrever essa peça, você é um misógino. Não, de jeito nenhum. Eu também não sou misantropa contra homem também não, né? Mas outra questão polêmica também quando você fala que os jovens, né, você até chama os marmanjos, não saem de casa, né, como não era antigamente. Mas eu acho que os tempos mudaram também. Eu acho que os jovens não têm mais aquela necessidade, eles têm muita liberdade também. E tem a questão econômica que pesa também. Mas parece que você não vê com bons olhos essa questão dos jovens saírem tardiamente de casa. Sinceramente, nem com bons nem com maus. Eu falo mais da diferença do jovem que eu fui pro... Era o meu anseio sair de casa. As pessoas amadureciam mais rapidamente, né? Era ser dono do meu próprio destino. Não, eu também. Eu saí cedo. Eu saí aos 18 anos, uma república, né? Isso.
Agora, realmente é o que eu falo no livro, né? A gente não levava conosco essas engenhocas que a gente tem hoje, né? Não tinha celular. Não, você perdia muito em conforto, às vezes. Perdia em né? conforto, mas menos do que perderia hoje. Hoje você entra numa casa de classe média, você tem uma quantidade de conforto que é difícil replicar quando você vai fazer aquilo por conta própria, né? Certo. Só somar as continhas de ter uma internet, de ter uma TV a cabo, de ter uma conta de celular, vai somando. Vai somando. Isso não existia na minha época. Eu saía, eu tinha que pagar o quê? O aluguel? E as pessoas, eu acho que amadureciam mais rapidamente mesmo saindo de casa. Meio na marra. Mas meio na marra. outro tempo, né? Agora, uma outra questão, que também você aborda no livro, a questão política. Você tem vários, eu não sei se eu vou... você falou em ensaios, mas eu chamaria quase de verbetes aqueles, são tão sintéticos, né? Uhum. A questão da política, de maneira geral, o que me ficou de mais forte... A política é uma coisa complicada na vida da gente, né? Eu gostei de você citar aquela poesia do José Paulo Paes, que fala o seguinte: partido, o que partiu rumo ao futuro, mas no caminho esqueceu a razão da partida. Só perdemos a viagem, camaradas, não a estrada, nem a vida. É bonito, né, esse poema do José Paulo Paes, e fala de uma certa concepção de política, né? Aí eu te perguntaria, você se considera, assim, de centro, centro-esquerda, direita, liberal, porque você faz umas críticas muito contundentes ao PT, Lula, Dilma. Eu escrevi uma crônica recente, tá no meu blog, em que o conceito de esquerda que eu tenho é o conceito do Renato Chanini Ribeiro. Que ser de esquerda não é pertencer ao PT, não é pertencer a nenhum partido que se diz esquerda. Esses partidos não têm monopólio da esquerda. E esses partidos, o poeta foi na frente do que nós estamos vendo, né? Os partidos já esqueceram um pouco a razão da sua partida. Por isso que nós temos uma profusão de partidos nesse país, não representam absolutamente nada. Eu não me sinto representado por nenhum dos partidos, não sou filiado a nenhum dos partidos. Você é crítico em relação a todos? A todos, sem exceção. Por exemplo, porque quando você acabou de escrever o livro, não tinha estourado ainda as denúncias em relação ao PSDB, a Aécio Neves e todos os PSDBistas. A mesma crítica que você fazia a PT, Lula, Dilma, você faz hoje ao PSDB? Não tenho a menor dúvida que faço, né? O que a escolhas, né, você escolher votar em Aécio ao invés de votar em Dilma, tinha mais a ver com a maneira de fazer a política, de levar a política e a coisa pública, do que com o partido e as próprias pessoas, como, aliás, de resto deve ser mesmo, né? Você está votando em cima de uma maneira de fazer política, né? Agora, os partidos mostraram com essas denúncias de hoje que eles são muito iguais na sua maneira de trabalhar, não há muita diferença. Se você ler também os estatutos dos partidos, eles não são diferentes, são todos iguais, eles estão representando a mesma coisa. Não é assim, não é? Então eu não tenho... O sistema político que está complicado, ele está completamente corrompido, né? Você vê, o que nós estamos vendo agora com certo desconforto é o que já existia, uma corrupção do meio político, independente dessa ou daquela figura, né? Porque até eles estão com cuidado de falar um do outro. Você não está vendo um político atacar o outro. Eles estão todos na retaguarda hoje, porque estão todos na mesma situação. Desvelou-se uma maneira de fazer política que não agrada a ninguém. Agora, desvelou-se. Eu prefiro saber do que como eu era antes, que eu não sabia. Você preferia não saber? Não, eu prefiro saber. E por isso que eu encaro esse momento de uma maneira muito positiva. Eu acho que nós estamos sofrendo. Eu acho que é a revolução brasileira. Nós não demos tiro nenhum, não matamos nenhum político, não fizemos nenhuma revolta armada, mas nós estamos fazendo uma revolução política ao conhecer e propor, quem sabe, para o futuro vamos fazer a política diferente. Eu acho que é uma lição política das mais duras que a gente está vivendo, mas é uma lição. Mas o conceito de esquerda, por exemplo, você me acusou de ser antifeminista. Não te acusei, não, perguntei. É ser a favor da mulher escolher o seu próprio desejo, ser contra a homofobia, contra a xenofobia, enfim, você tem que ser... Agora, uma última pergunta para a gente atar os dois pontos da memória, como falava lá o Machado de Assis, lá no Dom Casmurro, né? Assim, lá em Desterro do Melo tinha a Maria. A Maria, que trabalhou tantos anos na sua casa, foi como da família, aquelas pessoas que participaram da sua vida. E ela falava, a vida é simples. E você diz no livro que você não aprendeu isso. Você acha, como a Maria, que a vida é simples? A vida é simples, porque a Maria viveu a vida toda, me impressionou, né? Eu precisei dar essa volta toda para descobrir o que a Maria já sabia. A vida é simples. Né? Para que a gente vai complicar tanto, né? Voltando ao humor da coisa, para que levar isso tão a sério, se nenhum de nós, Maria inclusive, não vamos sair vivos dessa?
Nós estamos fazendo uma viagem. Agora, eu acho que se você simplificar todas as suas escolhas de uma maneira mais simples, eu fazer as coisas o mais simples possível, eu acho que com o conselho da Maria, ele se aplica até para o pós-doutor. Né? Claro. Ela que era analfabeta, não sabia escrever o próprio nome, ela dialogava com precisão e sabedoria com qualquer doutor. Isso é bonito, né? É lindo. Eu acho lindo. Maravilhoso. Olha, e uma mulher, tá vendo? Claro, claro. Eu queria te agradecer muito você ter vindo, sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Um prazer mesmo. E agradecer também vocês que nos acompanharam até agora, sempre renovando o convite, sexta-feira, às 12h15 da tarde. Até lá.